Fala, meu aluno! Vamos agora para o item de número 32. Circunferência de centro na ilha Sorna. Então, ele fala que a gente tem uma circunferência cujo centro está na ilha Sorna e que passa pela origem do sistema de coordenadas. Então, ele fala ainda que essa circunferência passa pela origem, ou seja, vai passar pelo ponto de coordenadas 0, 0. Perfeito. Do sistema de coordenadas. Tem exatamente dois pontos em comum com essa reta. Ele está falando, então, que essa circunferência toca em dois pontos da reta que possui aquela equação que está apresentada ali para a gente. Exatamente dois pontos em comum com a reta que possui essa equação. Então, esse é o nosso objetivo. Então, a gente vai encontrar a equação dessa circunferência, que o centro é a ilha Sorna e passa pela origem, e a gente vai verificar quantos pontos em comum ela possui com essa reta de equação, y igual a x menos 2. Simplesmente isso que a gente tem que fazer. Para isso, eu tenho que encontrar as coordenadas dessa ilha Sorna, para a gente poder ter o centro da circunferência. E é interessante a gente dar uma debruçada também no desenho, para a gente entender melhor essa circunferência que aparece para a gente. Então, o centro dela está na ilha Sorna. Vamos lá para o nosso desenho. Só limpando essa bagunça aqui, que vai ficar mais fácil para a gente fazer a nossa análise. Então, ele está falando que eu tenho uma circunferência que o centro dela está na ilha Sorna, ou seja, olha onde é que está o centro. O centro está em menos 6 e 6, corresponde ao ponto P6. Então, esse daqui é o centro da circunferência, ó, que eu estou destacando de vermelho. E ele fala que essa circunferência passa pela origem, passa aqui, olha, por esse pontinho. Então, na hora que a gente for desenhar a nossa circunferência, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Você finge que tá bonitão, tá? Aqui uma circunferênciazinha. Essa circunferência vai ter, ó, centro na origem. E ela tem que passar, aliás, centro no P6 ali, que aparece pra gente. E tem que passar pela origem. Aqui eu não vou conseguir fazer a circunferência todinha, mas é mais ou menos essa a ideia. A gente vai ter aqui o desenho de uma circunferência, onde esse daqui é o centro dela, e ela passa por esse pontinho aqui, correspondente à origem, tudo bem? Peraí, então se o centro da circunferência é menos 6 e 6, vamos destacar, tá aqui, ó. Centro menos 6 e 6. Uma outra coisa importantíssima para a gente também ter da nossa circunferência, para a gente poder escrever a sua equação, é o raio dela. E o raio da circunferência corresponde à distância do centro a qualquer ponto que essa circunferência tenha. No caso, que ponto que nós temos aqui da nossa circunferência? A origem, 0, 0. Então, se a gente calcula a distância do ponto menos 6 e 6 ao ponto 0, 0, olha quem que a gente vai encontrar, o raio da circunferência. Só que essa distância está extremamente fácil para a gente poder calcular. Pedrinho, como assim está fácil? Olha aqui, já fechou um triângulo retângulo para a gente. A gente tem aqui uma distância horizontal e temos aqui uma distância vertical. Sendo assim, obtemos este triângulo retângulo. Essa distância horizontal que eu destaquei para você, mede 6, que equivale à distância do menos 6 até o 0. A distância vertical também equivale a 6, que é essa altura, essa distância do 0 até o menos 6 aqui, desse ponto P6. Se a gente tem um triângulo retângulo de catetos 6 e 6, a sua hipotenusa vai ser o mesmo 6, só que multiplicado pela raiz quadrada de 2. Meu amigo, acabamos de obter aqui o que seria o quê? O raio da nossa circunferência. Olha que beleza? Esse daqui vai ser o raio da circunferência. Ah, Pedrinho, mas que beleza, hein? Então, eu já tenho o raio da circunferência, que é esse 6 raiz de 2 aí que aparece para mim. Tem o centro dela, agora a gente consegue o quê? Escrever a equação. Afinal, a equação de qualquer circunferência é dada como? Vamos lá para o nosso exercício. Então, vamos lá, centro menos 6 e menos 6 e raio 6 raiz de 2. Eu tenho que decorar isso. Então, a gente tem aqui que o centro da circunferência é menos 6 e menos 6. Centro da circunferência, menos 6 e menos 6. E o raio dessa circunferência R equivale a 6
raiz de 2. Com isso, a equação da nossa circunferência, olha que beleza, ó. A equação da circunferência vai ter a seguinte estrutura. A gente vai fazer x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro também ao quadrado, isso igual ao raio ao quadrado. Ou seja, eu preciso das coordenadas do centro, que eu vou chamar de x0, y0, e a gente vai ainda fazer o quê? Do lado direito, elevar o raio ao quadrado. Isso daqui é a estrutura da equação de qualquer circunferência. Para facilitar aqui até a nossa escrita, como a gente tem aqui na nossa equação menos x0 e menos y0, basta colocar as coordenadas do centro trocando o sinal. Com isso, a nossa equação vai ter a seguinte estrutura. A gente vai ter aqui x mais 6 ao quadrado, mais y mais 6 também ao quadrado. Percebeu? As coordenadas do centro vêm para cá trocando o sinal. Afinal, menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Aí esses camaradas ficam positivo. E isso daqui tem que ser igual ao raio ao quadrado. Bem, elevar esse raio ao quadrado é elevar essa expressão ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. 2 vezes 36 dá 72. Então, tudo isso tem que ser igual a 72. Olha que beleza isso aqui. Com isso, essa daqui é a equação da nossa circunferência. Essa daqui é a equação da nossa circunferência. E eu quero que você guarde essa informação aqui. Isso aqui como sendo a equação da nossa circunferência. Bacana. Tá, Pedrinho, mas em que esse negócio vai me ajudar agora a resolver essa conta? Bem, a nossa ideia não é encontrar pontos em comum dessa reta com essa circunferência? Como é que a gente faz, então, para saber esses pontos em comum? Basta resolver um sistema. Então, você acabou de criar aqui um sistema de equações entre a equação da circunferência x mais 6 ao quadrado mais y mais 6 ao quadrado igual a 72 com a equação da reta y igual a x menos 2. Aí, Pedrinho, como é que eu vou fazer para resolver um sistema maluco desse? Simples. A gente já tem o y isolado na equação de baixo. Então, basta pegar esse valor de y que aparece aqui para a gente e substituir na equação de cima. Aí a gente vai ter uma equação somente com a letra x, tudo bem? Então, só para a gente ter economia de espaço, eu vou apagar esse desenho aqui do nosso sistema e eu já quero que você enxergue isso daqui, que a gente está pegando essa equação aqui da reta, substituindo aqui nessa equação da circunferência. Com isso, olha o que teremos aqui. A gente vai ter essa equação, x mais 6 ao quadrado, mais o y. Quem é o y? O y é o x menos 2. Tá vendo? Eu estou substituindo no lugar desse y aqui. Eu estou substituindo esse x menos 2 do y no lugar desse y aqui. Ok? E isso daqui tudo, mais 6 ao quadrado, é igual a 72. Agora vamos fazer conta. Então, a gente vai ter que x mais 6 ao quadrado. Já vou resolver aqui esse produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso daqui mais. Bem, menos 2 mais 6, isso daqui equivale para a gente a 4. Então, a gente vai fazer o produto notável de x mais 4 ao quadrado. Como é que vai ficar para a gente? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 16. Tudo isso igual a 72. Agora, a gente vai juntar os termos semelhantes. Juntando os termos semelhantes, então, x ao quadrado com x ao quadrado, isso dá para a gente 2x ao quadrado. Outro termo semelhante, 12x com 8x, isso dá para 20, 20x. Agora, vamos aos termos independentes. Termos independentes,
a gente tem aqui 36 mais 16. 36 mais 16 dá 52. Menos o 72, que positivo vai passar negativo, isso vai dar para a gente menos 20. Então, vai ficar para a gente assim a equação. 2x² mais 20x menos 20 menos 20, tudo isso igual a zero. Vou dividir tudo por 2 para ficar mais simples ainda a minha equação. Teremos, então, x² mais 10x menos 10 igual a zero. Com isso, a gente chegou numa equação de segundo grau. E como a gente faz para resolver a equação de segundo grau? Delta e Bhaskara. Vamos começar pelo delta, não tem problema. Como a gente faz, então, para calcular o tal do delta? Delta é b² menos 4ac. Lembrando que o a vale 1, o b vale 10 e o c vale menos 10. Então, esse delta vai ser igual a 10² menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 10. Aqui está. Só apagar isso aqui, ficar bonitinho. Vezes o valor de C, que é menos 10. Com isso, o nosso delta vai ser igual. Bem, 10² dá 100. Aqui está. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Que vezes menos 10 dá 40. 40 com 100 que a gente tem do 10² dá para a gente 140. Se o delta deu para a gente 140, isso aqui é muito bacana. Pedrinho, mas eu vou ter mais conta ainda para fazer, vou ter que achar x', x luzinhas? Não precisa, porque se o delta é 140, significa que você vai ter o mais raiz de delta e o menos raiz de delta. Ou seja, significa então que você vai ter duas raízes. Quando o delta é positivo, significa que a sua equação ela possui duas raízes. Então, você vai ter dois valores de x diferentes. Se você tem dois valores de x diferentes, ao substituir aqui, você vai ter os y correspondentes. Então, significa que você vai ter dois pares ordenados distintos, que é o que a questão sugeriu para a gente, olha. Então, teremos exatamente 2 pontos em comum. Você não precisa encontrar quais são esses pontos. A gente só precisa saber que existem dois. A questão não pediu para a gente encontrar. Então, se você continuar essa conta aqui, você vai encontrar os outros valores de x correspondentes. Tranquilo, amigo? Então, com isso daqui, o nosso item está o quê? Certo, correto, verdadeiro, ser sincero. Eita, item trabalhoso, hein? Então, esse daqui, ele é um item muito trabalhoso. Mas para quem está acompanhando as minhas videoaulas desde a primeira, percebeu que esse aqui é o item mais difícil, mas a gente passou por vários itens fáceis aqui ao longo desse caminho. Tranquilo, amigo? Então, com isso, nós ficamos por aqui e eu te aguardo no próximo item. Até mais!